eliminarmos a realização de desejo, veremos que resta apenas um aspecto para distinguir as duas formas de ocorrência psíquica. O pensamento onírico teria sido, abre aspas, vejo um clarão vindo do quarto onde jaz o cadáver. Talvez uma vela tenha caído e meu filho esteja ardendo, fecha aspas. O sonho reproduziu essas reflexões inalteradas, mas representou-as numa situação que era realmente atual e podia ser percebida pelos sentidos como uma experiência de vigília. Temos aqui a característica psicológica mais geral e mais notável do processo de sonhar. Um pensamento, geralmente um pensamento sobre algo desejado, objetiva-se no sonho, é representado como uma cena, ou, segundo nos parece, é vivenciado. Como então explicar essa peculiaridade característica do trabalho do sonho? Ou, para formular a pergunta em termos mais modestos, como descobrir um lugar para ele na trama dos processos psíquicos? Se examinarmos o assunto mais de perto, observaremos que dois aspectos quase independentes ressaltam como característicos da forma assumida por esse sonho. Um deles é o fato de o pensamento ser representado como uma situação imediata em que o talvez, e a palavra talvez entre aspas, é omitido. E o outro é o fato de que o pensamento se transforma em imagens visuais e em fala. Nesse sonho específico, a modificação feita nos pensamentos pela colocação da expectativa por eles, expressa no presente do indicativo, talvez não pareça particularmente notável. Isso se deve ao que só se pode descrever como papel inusitadamente secundário desempenhado nesse sonho pela realização de desejo. Consideremos em vez dele, um outro em que o desejo onírico não se tenha distanciado dos pensamentos de vigília, transportados para o sono, travessão. O sonho da injeção de Irma, por exemplo. Neste, o pensamento onírico representado estava no optativo. Abre aspas. Oxalá Otto fosse responsável pela doença de Irma, fecha aspas. O sonho recalcou o optativo e substituiu por um presente direto. Sim, Otto é responsável pela doença de Irma, fecha aspas. Esta, portanto, é a primeira das transformações promovidas nos pensamentos oníricos, até mesmo por um sonho isento de distorções. Não precisamos estender-nos nessa primeira peculiaridade dos sonhos. Podemos abordá-la chamando a atenção para as fantasias conscientes. Travessão. Os devaneios travessão, que tratam seu conteúdo de representações exatamente do mesmo modo. Enquanto o Sr. Joyeuse de Daudet vagava sem trabalho pelas ruas de Paris, abre parênteses, embora suas filhas acreditassem que ele tinha um emprego e estava sentado em seu escritório, fecha parênteses, sonhava com acontecimentos que pudessem trazer-lhe algum auxílio
influente e levá-lo a encontrar emprego, travessão. E sonhava no presente do indicativo. Assim, os sonhos se valem do presente da mesma maneira e com o mesmo direito que os devaneios. O presente é o tempo em que os desejos se representam como realizados. Mas os sonhos diferem dos devaneios em sua segunda característica, ou seja, no fato de seu conteúdo de representações transmudar-se de pensamentos em imagens sensoriais, a que se dá crédito e que parecem ser vivenciadas. Devo acrescentar desde já que nem todos os sonhos apresentam essa transformação da representação em imagem sensorial. Há sonhos que consistem apenas em pensamentos, mas aos quais não se pode, por causa disso, negar a natureza essencial de sonhos. Meu sonho do autodidasker, travessão. A fantasia diurna com o professor N, travessão, foi um desses. Incluiu poucos elementos sensoriais, a mais do que se eu tivesse pensado seu conteúdo durante o dia. E em todo sonho razoavelmente longo, há elementos que, diversamente dos demais, não recebem forma sensorial, mas são simplesmente pensados ou sabidos, tal como estamos acostumados a pensar ou saber as coisas na vida de vigília. Cabe também lembrar aqui que não é apenas nos sonhos que ocorrem essas transformações das representações em imagens sensoriais. Elas são também encontradas nas alucinações e visões, que podem aparecer como entidades independentes, por assim dizer, na saúde ou como sintomas nas psiconeuroses. Em suma, a relação que estamos agora examinando não é de modo algum uma relação exclusiva, não o bastante, persiste o fato de que essa característica dos sonhos, quando presente, aparece-nos como a mais notável, a tal ponto que nos seria impossível imaginar o mundo onírico sem ela. Para chegarmos a entendê-la, porém, temos de embarcar numa discussão que nos levará a extensas divagações. Como ponto de partida de nossa investigação, gostaria de destacar uma dentre as muitas observações feitas sobre a teoria do sonhar por aqueles que escrevem sobre o assunto. No curso de um breve exame do tema dos sonhos, o grande Fechner, 1889, expressa a ideia de que a cena de ação dos sonhos é diferente da cena da vida representacional de vigília. Abre colchetes. Esta é a única hipótese que torna inteligível as particularidades especiais da vida onírica, fecha colchetes. O que nos é apresentado com essas palavras é a ideia de uma localização psíquica. Desprezarei por completo o fato de que o aparelho anímico em que estamos aqui interessados
é-nos também conhecido sob a forma de uma preparação anatômica, e evitarei cuidadosamente a tentação de determinar essa localização psíquica como se fosse anatômica. Permanecerei no campo psicológico e proponho simplesmente seguir a sugestão de visualizarmos o instrumento que executa nossas funções anímicas como semelhante a um microscópio composto, um aparelho fotográfico ou algo desse tipo. Com base nisso, a localização psíquica corresponderá a um ponto no interior do aparelho em que se produz um dos estágios preliminares da imagem. No microscópio e no telescópio, como sabemos, estes ocorrem em parte em pontos ideais, em regiões em que não se situa nenhum componente tangível do aparelho. Não vejo necessidade de me desculpar pelas imperfeições desta ou de qualquer imagem semelhante. Essas analogias visam apenas a nos assistir em nossa tentativa de tornar inteligíveis as complicações do funcionamento psíquico, dissecando essa função e atribuindo suas operações singulares aos diversos componentes do aparelho. Ao que me consta, não se fez até hoje a experiência de utilizar esse método de dissecação com o fito de investigar a maneira como se compõe o instrumento anímico e não vejo nele mal algum. A meu ver, é lícito darmos livre curso a nossas especulações, desde que preservemos a frieza de nosso juízo e não tomemos os andaimes pelo edifício. E uma vez que, em nossa primeira abordagem de algo desconhecido, tudo de que precisamos é o auxílio de algumas representações provisórias, darei preferência inicialmente às hipóteses de caráter mais tosco e mais concreto. Por conseguinte, retrataremos o aparelho psíquico como um instrumento composto, a cujos componentes daremos o nome de, entre aspas, instâncias ou, abre parênteses, em prol de uma clareza maior, fecha parênteses, sistemas. Pode-se prever em seguida que esses sistemas talvez mantenham entre si uma relação espacial constante, do mesmo modo que os vários sistemas de lentes de um telescópio se dispõem uns atrás dos outros. A rigor, não há necessidade da hipótese de que os sistemas psíquicos realmente se disponham numa ordem espacial. Bastaria que uma ordem fixa fosse estabelecida pelo fato de um determinado processo psíquico, a excitação atravessar os sistemas numa dada sequência temporal. Em outros processos, a sequência talvez seja diferente. E essa é uma possibilidade que deixaremos em aberto. Para sermos breves, doravante nos referiremos aos componentes do aparelho como sistemas Y.
A primeira coisa a nos saltar aos olhos é que esse aparelho composto de sistema Y tem um sentido ou direção. Toda a nossa atividade psíquica parte de estímulos, abre parênteses, internos ou externos, fecha parênteses, e termina em inervações. Por conseguinte, atribuiremos ao aparelho uma extremidade sensorial e uma extremidade motora. Na extremidade sensorial encontra-se um sistema que recebe as percepções, na extremidade motora, outro, que abre as comportas da atividade motora. Os processos psíquicos em geral transcorrem da extremidade perceptual para a extremidade motora. Portanto, o quadro esquemático mais geral do aparelho psíquico pode ser representado como na figura 1. Aí tem uma imagem. Isso, contudo, não faz mais do que atender a um requisito com que há muito estamos familiarizados, ou seja, que o aparelho psíquico deve construir-se como um aparelho reflexo. Os processos reflexos continuam a ser o modelo de todas as funções psíquicas. A seguir, temos razões para introduzir uma primeira diferenciação na extremidade sensorial. Em nosso aparelho psíquico permanece um traço das percepções que incidem sobre ele. A este podemos descrever como traços mnêmicos e a função que com ele se relaciona damos o nome de memória. Se levamos a sério o nosso projeto de ligar os processos psíquicos a sistemas, os traços mnêmicos só podem consistir em modificações permanentes dos elementos dos sistemas, mas como já foi assinalado em outro texto, há dificuldades óbvias em se supor que um mesmo sistema possa reter fielmente as modificações de seus elementos e, apesar disso, permanece perpetuamente aberto à recepção de novas oportunidades de modificação. Assim, de acordo com o princípio que norteia nosso experimento, atribuiremos essas duas funções a sistemas diferentes. Suporemos que um sistema, logo na parte frontal do aparelho, recebe os estímulos perceptivos, mas não preserva nenhum traço deles e, portanto, não tem memória, enquanto por trás dele há um segundo sistema que transforma as excitações momentâneas do primeiro em traços permanentes. O quadro esquemático de nosso aparelho psíquico seria então o seguinte. Então, abaixo teria-se a segunda figura representando o que ele descreveu no texto. Prosseguindo. É fato conhecido que retemos permanentemente algo mais do que o simples conteúdo das percepções que incidem sobre o sistema PCPT. Nossas percepções acham-se mutuamente ligadas em nossa memória, travessão. Antes de mais nada, a simultaneidade de sua ocorrência, referimos-nos a esse fato como associação.
Assim fica claro que se o sistema PCPT não tem nenhuma memória, ele não pode reter nenhum traço associativo a elementos isolados do PCPT. Ficariam intoleravelmente impedidos de desempenhar sua função se o remanescente de uma ligação anterior exercesse alguma influência nas novas percepções. Portanto, devemos presumir que a base da associação está nos sistemas mnêmicos. A associação consistiria, assim, no fato de que, em decorrência de uma diminuição das resistências e do estabelecimento de vias de facilitação, a excitação é mais prontamente transmitida de um primeiro elemento, e aí tem a palavra mnem, M-N-E-M, para um segundo, do que para um terceiro.